Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Vitor Valente e esse é um programa mais informal da Rita. Um espaço para a gente refletir, para conversar, para pensar sobre as coisas que a gente gosta, mas de uma outra maneira. Então, prepara o seu café e vamos começar. O que uma história da Marvel, lá de 2003, tem a ver com um dos marcos históricos sobre bioética no mundo? Vem que eu te conto. Eu não sei se você sabe, mas eu sou Marvete, eu cresci lendo os quadrinhos da Marvel. Os filmes do Marvel Studios, então, eu vi todos e mais de uma vez. Papo de pré-estreia, de trabalhar virado porque tava no cinema meia-noite pra ver filme de boneco. Pois é, não me leva a mal, eu adoro os da DC também. Mas é que, sei lá, eu sempre senti os heróis da Marvel mais próximos da gente, sabe? Afinal, para pra pensar. É muito mais fácil se identificar com um menino que, mesmo tendo os poderes de uma aranha, é zoado no colégio e precisa ir atrás de pagar boleto do que com seres que são quase deuses e que até quando são humanos, é um bilionário transtornado de comportamento quase fascista que sai à noite para bater em morador de rua. É complicado. E essa pegada mais pé no chão da Marvel permite muitas vezes tocar em temas fundamentais e mesmo uns personagens bem problemáticos como o Capitão América e tudo que ele simboliza, não só como ideia de nação, mas de indivíduo mesmo, de padrão de corpo, beleza, diversas vezes sofrem umas ressignificações bem legais. Um baita exemplo disso foi em 2003, em que foi lançada uma minissérie chamada Capitão América Verdade, Vermelho, Branco e Negro. Ela foi escrita pelo Robert Morales, um cara que infelizmente morreu já, mas que tinha uma ligação muito legal tanto com a cultura hip hop quanto com o movimento negro. Os desenhos da série ficaram por conta do Cali Baker. Nessa minissérie, a gente conhece a história de um personagem muito bacana chamado Isaiah Bradley. Ele era um jovem negro de família rica que, ao se envolver em uma briga, acaba tendo que escolher entre ser preso ou prestar serviços para o exército dos Estados Unidos na guerra. A parada é que ele e um grupo de outros homens, todos negros, são usados pelo exército em experiências para o desenvolvimento do tal soro do super soldado. Aquele que deu origem ao Capitão América e que a gente conhece mesmo, o loiro, branco. Nesse experimento, quase todos morreram ou ficaram com umas sequelas bem sérias. O Isaiah é um dos poucos que ficam vivos e ainda desenvolve super força, se transformando no tal do super soldado lá. Acontece que essa história não é uma história de final feliz. E mesmo tendo ficado vivo e cumprindo várias missões de sucesso em nome do seu país, a recompensa para o cara não foi o reconhecimento. Ele é preso por 30 anos, sendo alvo de outros estudos diversos e que deixaram nele umas consequências psicológicas bem graves. A história é bem legal, tá? E mostra o Capitão América que a gente conhece, o Steve Rogers, aquele do cinema mesmo, descobrindo essa história bizarra e reconhecendo o valor do Isaiah tanto para o país quanto para a comunidade afro-americana, que viu o cara como um baita de um exemplo. Como você pode ver, a história por si só já é bem legal, né? Ela passa por uns temas como racismo, como eugenia, pelo apagamento da história de referências positivas do povo preto e, nesse sentido, ela lembra até o samba enredo da Mangueira de 2019, aquele História pra Ninar e Gente Grande, que diz que é hora de contar a história que a história não conta. Mas ela é ainda mais incrível porque se baseia em um episódio real e vergonhoso da história dos Estados Unidos, o caso Tuskegee. Olha que coisa nojenta. De 1932 a 1972, o Serviço de Saúde dos Estados Unidos realizou uma pesquisa para estudar a evolução da sífilis. Para isso, os caras usaram 600 homens negros, sim, todos negros, 399 com a doença e 201 sem ela. Nunca foi dito para os infectados que eles estavam infectados, nem foi oferecido qualquer tratamento quando ele passou a existir lá nos anos 50. A ideia era usar essas pessoas para acompanhar o desenvolvimento livre da doença, deixar ela acontecer no corpo para ver o que dava. Eles eram inclusive mapeados para que não recebessem qualquer tratamento caso fossem no médico, ó, pra você ver. Nunca foi explicado para eles o que de fato acontecia ali. E a contrapartida oferecida a eles era uma refeição no dia dos exames e o pagamento de despesas de um eventual funeral. É muito importante destacar dessa história que os resultados parciais chegaram a ser divulgados para a comunidade científica e não sofreram qualquer tipo de reprimenda. Esse show de horror todo só acabou depois de uma reportagem do New York Times que denunciou tudo isso e rolou uma baita pressão pública para o encerramento desse negócio.
Ao final do projeto, só 74 pessoas seguiam vivas e só em 1997 o governo decidiu fazer um pedido formal de desculpas. O caso é emblemático e se tornou um marco sobre bioética no mundo. Eu sei que a gente já falou dos racionais aqui, mas não tem como não lembrar de Diário de um Detento, quando Brown diz: minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular, seu computador. Ou mesmo da Elza Soares gritando que a carne mais barata do mercado é a carne negra. O professor e filósofo camaronês Achille Mbembe estabelece em um livro de mesmo nome o conceito de necropolítica, que pode ser definido por um conjunto de estratégias do Estado que tem por meta justificar e naturalizar a morte de certos tipos humanos. O Holocausto lá da Alemanha e a escravidão nossa aqui do nosso país são dois baita exemplos. Nos dois, o Estado operou uma série de estratégias de propaganda, de discurso, construiu leis, pautou a arte e até a religião para que um genocídio não fosse percebido como um genocídio. O caso Tuskegee mostra como até mesmo a ciência pode ser um braço da necropolítica, uma política de morte que escolhe os que merecem viver e viver bem e os que podem morrer a serviço desses merecedores. Quando a necropolítica se instala, não tem mais inocente no mundo, porque ou você age deliberadamente no sentido de apoiar esses absurdos todos, ou se beneficia deles, mesmo que diga que não concorde ou que vai contra isso. Por isso, até hoje, a Angela Davis insiste que, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista e essa não pode ser só uma frase de camiseta. Porque veja, no Brasil, os dependentes de crack, os moradores de rua, os presidiários e os mortos por Covid são, em sua maioria, pessoas negras e pobres. Isso não é uma coincidência. Não é coincidência que a primeira pessoa a contrair Covid no Brasil tenha sido uma pessoa rica que voltava de um rolê na Europa, mas que a primeira pessoa a morrer foi a empregada dela. O dramaturgo alemão Bertolt Brecht dizia que triste é a nação que precisa de heróis. E o Emicida, ao falar da mãe dele em uma música, vai dizer que sonha um tempo onde as minas não tenham que ser tão fortes. Pois é, Isaiah Bradley nem tinham que existir, sabe? Nem na ficção. Mas eles existem e aos montes por aí. E já que eles existem, eles precisam ser ouvidos, e não só nas suas dores, porque as pessoas, para que sejam pessoas, elas precisam ter o poder de contar a própria história. Então, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Porque, Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles Malês. Um abração para você e até a próxima. Esse foi o podcast da Litera, disponível nos aplicativos YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Castbox, entre outros, nos quais você consegue seguir a gente e não perder nenhum novo episódio. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente nas nossas redes sociais. Eu sou o professor Vitor Valente, diretor da Litera, e até o próximo episódio.